Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não deu. A Inter de Limeira vence o Ituano e o Timão está fora das fases finais do Campeonato Paulista, está eliminado e a questão é o que fazer a partir de agora. Muitos dias sem jogar e tudo mais, e tem também os bastidores do pós-jogo do Corinthians depois da vitória sobre o Santo André. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal? O conteúdo não vai parar. Todos os dias tem informações, análises, opiniões, bastidores, tudo para você aqui no canal. Para isso você precisa estar inscrito para a gente bater a meta de 1 milhão. Estamos chegando lá. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Gente, o Corinthians fez a sua parte, venceu o Santo André. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, analisando a partida na Bacia das Almas, no apagar das luzes, daquele jeito que foi, jeito Corinthians. Abriu 2-0, tomou 2-2 e foi lá no último minuto com o Pedro Raul, no primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, num belíssimo cruzamento do Fagner, que jogou muito, inclusive. O Corinthians venceu por 3-2, mas ele dependia de outros 2 resultados na noite. E essa é a grande tragédia, né? É o Corinthians chegar na penúltima rodada do Campeonato Paulista, da fase classificatória, da primeira fase, e depender de 2 resultados, do torcedor ficar observando 2 jogos sequenciais para saber se o time vai ser eliminado ou não, de uma situação que não dependia mais do time dentro de campo. E olha que quase que o Corinthians não conseguiu fazer a sua parte, mas fez. Faltava uma rodada, falta uma rodada ainda, e o Corinthians vencendo poderia se classificar, mas dependia dos outros, e depender dos outros é sempre um problema. E o pior é o seguinte, cara, o primeiro jogo depois da vitória do Corinthians sobre o Santo André foi Mirassol e Portuguesa. Na verdade, Portuguesa e Mirassol, jogo no Canindé. E a Portuguesa ganhou. A Portuguesa, inclusive, está em busca de uma classificação. Portuguesa que muitos deram como rebaixada, pode se classificar. E a Portuguesa vence o Mirassol. O Mirassol até como favorito no confronto, mas não consegue, toma um gol logo cedo, não consegue reagir. A Portuguesa vence o jogo. Tudo estava dando certo. Por quê? Porque a gente já falava aqui, né? Mirassol e Inter de Limeira tinham que somar no máximo 2 pontos nesses 2 últimos jogos. Então, com o Mirassol perdendo, ele podia empatar no máximo o jogo na última rodada, e é o São Bernardo, né? É o São Bernardo, o Mirassol. E aí o Corinthians, fazendo a sua parte, estaria classificado. Só que aí tinha a Inter de Limeira também. Só que a Inter venceu o seu jogo. A Inter recebia o Ituano, que é uma das equipes mais fracas realmente. O Corinthians perdeu para o Ituano, vejam só. A Inter que faz uma baita campanha através do Júnior Rocha e merece essa classificação realmente. Vai encarar o Bragantino, os 2 da mesma chave, né, agora nas quartas de final. A Inter de Limeira faz 2-0 e poderia ter feito mais. E o Ituano não teve forças para reagir. Inclusive estava acompanhando o narrador, o Segatti lá, que trabalhou comigo na Band. E ele dizia, né, pô, o Ituano fez 3 gols no campeonato inteiro. Aí toma 2 gols da Inter de Limeira, não ia fazer 3 no mesmo jogo, né? Ali estava selado que o Corinthians estaria eliminado, porque a Inter de Limeira também foi jogar em busca da sua classificação. Ela sim dependia só dela, a Inter de Limeira. O Corinthians não. O Corinthians dependia dos outros. Tinha que torcer pelo Ituano. Olha que situação. Não deu certo. Com isso, a Inter entrou, chegou a 17 pontos. O Corinthians, com a vitória sobre o Santo André, chegou a 13. No máximo, chega a 16. Portanto, está fora. E pode até terminar numa condição de lanterna do grupo, dependendo do que acontecer na última rodada, porque o Mirassol ficou nos 14. O Mirassol ainda está à frente do Corinthians. O Corinthians é lanterna do grupo. Inter de Limeira e Bragantino passaram. E agora, eu pergunto para você. Sim, o Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência. Olha que loucura. E aí, gente, eu estava analisando aqui, recebi uma informação via WhatsApp aqui do SofaScore, né, que é um aplicativo muito bacana. Não é publi, tá? Não. Um abraço para a rapaziada aí, se quiser, tamo aí. Mas a gente dá moral porque o trabalho é bom. E eles acabaram de postar que o Corinthians foi eliminado 4 vezes na fase de grupos nas últimas 17 edições. As 4 vezes com o Mano Menezes. Pasmem. 2008, 2010, 2014 e agora 2024. Ah, mas agora foi eliminado com o Antônio. Sabemos quem é o responsável, né, por essa eliminação. São aquelas 5 derrotas. 5 derrotas consecutivas que o Corinthians teve para São Paulo,
em casa, Novo Horizontino tomando um totó em casa, Ituano, para o Santos, e eu vou esquecer de um aqui, e o São Bernardo. Impressionante. O Corinthians conseguiu ser eliminado por conta dessa campanha horrorosa que o Mano Menezes protagonizou. E foi a quarta que o Mano Menezes não leva o time para as fases finais do Campeonato Paulista. Que loucura, esse dado é alarmante mesmo, né? Nas últimas 17 edições do Paulista, o Corinthians ficou de fora das finais 4 vezes e era o mesmo treinador. Bom, vamos olhar o copo meio cheio. Eu acompanhei atentamente a entrevista do Antônio Oliveira depois do jogo. Claro que ele ainda não sabia se estava dentro ou fora, né? Então a análise ela ficou muito em relação ao jogo, em relação enfim, a alguns movimentos que ele tem feito no time e tal, e por isso que eu acho interessante a gente entender em que momento está esse Corinthians nessa situação de reformulação. Está evoluindo. A questão é que como é que fica o calendário a partir de agora? Vamos lá. O Corinthians vai ter um jogo em março, depois desse último confronto contra o Água Santa, né, que encerra a participação do Corinthians no Campeonato Paulista na semana que vem. 14 de março, o jogo contra o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil. Segunda fase que tem aquele regulamento. Jogo único, mas não tem mais a vantagem do empate. Então, quem vencer avança, o empate leva a decisão para os pênaltis. E aí o Corinthians chega na terceira fase, que é uma antes das oitavas de final, quando chega toda aquela galera da Libertadores. Então, ainda tem mais 2 fases antes das oitavas, que é a fase quente. E o Corinthians, na segunda fase, vai encarar o São Bernardo, dia 14 de março. A estreia no Brasileirão, 14 de abril, um mês depois. Tá, mas vai ficar todo esse tempo sem jogar? No início de abril, é provável que o Corinthians já entre em campo pela Sul-Americana, que agora, desde o ano passado, tem fase de grupos, não é mais aqueles confrontos eliminatórios desde o começo, tem fase de grupos, e esses grupos serão sorteados no dia 18 de março pela Conmebol, assim como os grupos da Libertadores. Então, tendência: 14, São Bernardo, 18, o Corinthians fica sabendo quem são os seus adversários na Sul-Americana e no começo de abril estreia na Sula para no dia 14 estrear no Brasileiro. Esse é o calendário e muito tempo de trabalho, treinamentos, jogos, treinos, amistosos, sei lá, que o Antônio Oliveira vai ter para melhorar ainda mais esse time. A grande questão é que você não tem o confronto, você não tem teste, você não tem também o aspecto financeiro, né? Porque você não manda jogos decisivos, você não arrecada, você... Enfim, é um problemaço, mas nesse momento não há o que fazer. O Corinthians vai ter que vestir essa roupa de um time eliminado do estadual e entender, bom, eu tenho outros objetivos ainda na temporada, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, o Corinthians agora perdeu a chance de disputar a Copa do Brasil do ano que vem via Campeonato Estadual. Restam pouquíssimas chances agora para o Corinthians estar na Copa do Brasil do ano que vem. E para isso, ele precisa estar entre os 6 colocados do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele precisa garantir uma vaga na próxima Libertadores para que ele entre nas oitavas de final. Também tem outras 2 maneiras. Vencendo a Copa do Brasil, porque aí o campeão automaticamente garante vaga para a edição seguinte, ou vencendo a Copa Sul-Americana, porque aí ele ganha uma vaga direta na Libertadores e com isso ele também entra na fase de oitavas de final. Então, são as 3 maneiras que o Corinthians agora tem de estar na Copa do Brasil de 2025, porque por enquanto ele não vai disputar a competição, assim como o Santos esse ano. O Santos não conseguiu. O Santos não conseguiu via estadual e não conseguiu, né, de nenhuma outra maneira. Com isso, vai disputar o Paulista, e está bem no Paulista, a Série B, mas não tem a Copa do Brasil, que é uma competição que sempre traz recursos financeiros, né? Você vai avançando de fase, vai ganhando muito dinheiro, e quanto mais, boladas, inclusive. Tem toda essa situação. Agora, o Antônio Oliveira vai ter que... Bom, vamos organizar aqui. E aí, nessa entrevista pós-jogo, ele falou sobre o jogo, né, e de que forma o jogo se ofereceu. A gente meio que já analisou o jogo aqui. O Santo André se lançou, ofereceu espaços para o Corinthians conseguiu. Ele não acha que o Corinthians cedeu espaços para relaxar e oferecer os 2 gols. Foi, como eu até já tinha mesmo, eu concordo com ele, tinha tido esse entendimento, né? Uma bola parada, o Corinthians ofereceu poucas finalizações ao adversário, mas, enfim, é do futebol, acabou tomando 2 gols. No jogo anterior contra a Ponte, 55 cruzamentos e não fez nenhum gol. Nesse caso, foram, acho que 19, bem menos, né?
E o gol saiu de um cruzamento, né? Então, assim, o futebol tem dessas coisas. O Santo André estava um pouco mais aberto para o confronto do que a Ponte estava. A Ponte faz um gol e se fecha. Quando ela se fecha, o Corinthians não consegue penetrar. Mas também é fato, né? Era o jogo para vencer em termos de classificação. O Corinthians não vence aquele jogo contra a Ponte e aí a situação complica de vez. Futebol. A Ponte conseguiu um resultado fantástico na Neoquímica Arena e ali, praticamente ali, eliminou o Corinthians da competição. O Antônio falou sobre o posicionamento do Maicon, né, que vem jogando numa faixa um pouco mais avançada, e ele elogiou muito a inteligência tática do Maicon em se adaptar a várias funções, várias situações. Falou sobre o Yuri Alberto, falou sobre o momento do time, que ele está muito satisfeito com esses jogadores. Ele foi questionado sobre o Rojas, né, e ele fugiu da pergunta porque ele foi perguntado se... Na verdade, a pergunta era se, com a saída do Rojas, se precisava contratar mais alguém. E aí ele não responde sobre o Rojas, mas diz que está muito satisfeito com aquilo que tem, e muito satisfeito com o grupo, que são jogadores que treinam e se entregam e querem melhorar cada vez mais. Dá para notar claramente dentro de campo que é um time muito competitivo, é um time que briga, cada um sabe a sua, tá todo mundo se entendendo, isso realmente dentro de uma evolução muito clara, e é uma pena que a gente não vá poder ver o Corinthians nas fases finais para poder comprovar isso. O fato é, com tudo isso crescendo, o risco é você perder esse elan para ali na frente ser desafiado, né? Você vai ficar um bom tempo sem ser testado, né? Tem o São Bernardo dia 14, mas esse é o risco, né? Você não é testado e aí fica só dentro dos treinos ali, não tem muito o que fazer. Ele falou sobre o Garro e o Coronado, estreia do Coronado, se eles podem jogar juntos. E ele falou que jogadores qualificados como eles, né, sempre acabam ganhando o seu espaço. A gente sempre acaba encontrando espaço para eles. Eles encontram o próprio espaço deles, né? Eles fizeram uma boa jogada, mas na sequência o Garro saiu, porque ele também disse, né, a gente precisa entender que comportamentos temos que ter sem a bola quando você tem jogadores desse quilate, né? Eles vão criar muito, mas será que eles vão ter a intensidade, o dinamismo para poder recompor? E o Garro, ele falou, cara, o Garro a gente nem esperava que ele jogasse tanto, né? Ele tem jogado 90 minutos todos os jogos e aí eu precisava tirar ele ali até pela questão física do cenário do jogo. Enfim, Antônio Oliveira muito esclarecido, muito prático, objetivo, rebatendo inclusive algumas perguntas, porque ele tem esse perfil, com alguns números, né? Foi uma entrevista bem... digamos assim, de alto nível, né? De alto nível, muito conteúdo, análise do jogo e tudo mais, e sabemos que ele não é o responsável por isso que está acontecendo. O responsável, ou o irresponsável, ele não é apenas um, né? Eles são vários, né? Mas tem a gestão passada, sob comando do Duílio, que é o máximo responsável, na minha opinião, e aí tem a diretoria de futebol, e aí tem a escolha do Mano Menezes, e aí tem o trabalho incompetente do Mano Menezes, e aí tudo vem, né, vira uma bola de neve a ponto da gente chegar nessa situação do Corinthians estar fora do Campeonato Paulista. Que péssimo para o torcedor, para a imprensa, para o clube. Eu sei que a gente, né, tem que pensar ali na frente com tudo que o Corinthians pode colher de frutos nesse momento para pensar em outras competições, mas é lamentável, é lamentável. E o Campeonato Paulista oferece esses riscos porque ele é muito difícil, mas não dá para um clube do tamanho do Corinthians perder a possibilidade de estar nas fases finais. Agora é lamber as feridas, continuar juntando os cacos e seguir em frente. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição porque vai ter conteúdo aqui todos os dias, eu não vou parar não. Até a próxima. Tchau!